Marcamos os encontros para mais um programa Conta e hoje vamos contar a história de uma cara bem conhecida também da nossa comunidade, que já nos proporcionou momentos únicos, momentos de boa disposição, momentos de alegria, de entusiasmo, de todos esses adjetivos que nós possamos usar, mas também conhecer um bocadinho a vida pessoal do nosso querido amigo, o Sr. José Plácido, que como ele temos na nossa comunidade, temos essa riqueza na nossa comunidade de termos muito bons contadores, pessoas que dedicaram algum tempo também da sua vida a partilhar esses momentos connosco e também conhecer algumas das suas características que eu acho que muitos de nós também não conhecemos. Um pai, avô, amigo do seu amigo, como vamos ter a oportunidade de ver até o final deste programa. E por isso, Sr. José Plácido, seja bem-vindo, obrigada por vir aqui partilhar a sua história connosco. Não, eu é que agradeço, sinceramente, porque é sempre bom. Não é questão de divulgar, mas é questão deste contato pessoal, esse contato vivo com a nossa comunidade, e tenho este dever para com a nossa comunidade, porque a nossa comunidade é que fez do José Plácido aquilo que o José Plácido é hoje. Portanto, eu só tenho como sinal de gratidão é dizer a eles todos um muito obrigado por tudo aquilo que eles me têm dado, porque não são 2 dias de vida, mas já são 53 anos de cantar o desafio, e isto já é um bocadinho. Portanto, se eu aguentei até agora, com certeza que foi com aquele impulso que eles me deram, com aquele sorriso que eles me ofereceram, com aqueles abraços que levavam nos finais das cantorias. Portanto, sinto-me um homem realizado, um homem que continua a ser o José Plácido, mas aquele José Plácido amigo de todos e que sabe agradecer aquilo que fazem por ele. É o José Plácido de 53 anos de cantorias, mas não tem 53 anos. Não. Diga-me, José, onde é que o senhor nasceu, onde é que o senhor é natural, a sua família? Sou natural de uma pequena aldeia, Lombinha da Maia, no norte portanto, no norte da ilha de São Miguel, concelho da Ribeira Grande, freguesia de Maia. É um concelho que tem muitas riquezas, o nosso concelho. É o nosso concelho, eu digo até com certo orgulho, porque realmente a Ribeira Grande é um grande concelho em todos os sentidos, mesmo até na parte cultural e até mesmo referindo-se às próprias cantigas. A Ribeira Grande teve o condão de dar dos melhores cantadores, não só da Ilha de São Miguel, mas como da Ilha dos Açores, e quando eu falo dos melhores cantadores, com certeza que não me refiro a mim, longe de mim tal pretensão, mas na nossa Ribeira Grande, enormes cantadores, enormes poetas, enormes escritores. A Ribeira Grande, embora também tenha as suas gralhazinhas, mas é mãe de grandes homens, de grandes senhoras, é um grande concelho. É verdade. Se está para muitos irmãos? Somos 5, atualmente, infelizmente já somos só 3, eram duas raparigas, como nós dizíamos, e 3 rapazes. Portanto, todos nascidos exatamente, todos nascidos na Lombinha da Maia. E emigraram todos? Todos emigraram, portanto 3 emigraram para o Canadá e 2 aqui para os Estados Unidos. O senhor até que idade é que viveu nos Açores? Portanto, eu vivi nos Açores até os 20 para 21. Depois fui para o continente porque fui para o curso de milicianos e tinha que servir a tropa, como a gente dizia, era a vida militar. Depois tive 3 anos na África, quase 3 anos na África. Portanto, não vivi a minha vida toda em São Miguel, foi dividida entre São Miguel e Terceira, porque fomos o meu pai emigrou, porque e veja só, de emigrar dentro do seu país, porque era preciso uma cartinha, é um caso curioso, mas era assim. Depois a minha mãe, com os outros filhos que tinha, que ainda não éramos 5 nessa altura, fomos todos. Mas a minha mãe nunca se adaptou muito àquela vivência na outra ilha, não sei bem quais as razões, tivemos de regressar a São Miguel. Portanto, regressamos a São Miguel e já tinha talvez, fui para lá, ainda não tinha 2 anos, regressei talvez 5 para 6 anos, mas mais tarde então regressei à Terceira, mas só para ir para o... E depois é que emigrou para cá. Exatamente. O que é que o senhor se lembra da sua infância? Quais os momentos assim mais, que lhe marcaram mais enquanto viveu no nosso paraíso? Da minha infância,
Da minha deslocação para a terceira não tenho ideia nenhuma, mas mesmo na minha vivência na terceira tenho algumas pequenas lembranças, porque às vezes eu digo, a mãe não é aquela que nos tem, mas a mãe é aquela que nos cria. E tenho também, vamos lá, essa gratidão para com a terceira, porque fomos muito bem recebidos ali. E eu tenho lembranças de velhos amigos. É verdade que talvez nunca mais nos víssemos, mas marcamos aquelas coisas do pé descalço, de andar ali a saltar de quintal para quintal. São coisas que ficam connosco. Agora, depois do meu regresso a São Miguel, depois de São Miguel, como todos sabem, às vezes uma pessoa tem uma certa reticência de falar da sua própria ilha, de falar da sua própria família. Mas São Miguel destaca-se num tudo. Porque é tão um poeta português que disse, meu Deus, como é que ele dizia bem, se a natureza escolhesse pátria, com certeza que escolheria a ilha de São Miguel. E realmente São Miguel é um verdadeiro paraíso. E não é para falar de São Miguel e tentando menosprezar as outras ilhas, mas São Miguel tem um nome de Ilha Verde por alguma razão, e são essas coisas, aquela descida ao mar, aquela descida às vinhas, aquele cheirinho a maresia, são essas coisas todas que a nossa infância marca dentro de nós. Aquilo é quase como um vinho que não se chamava bem ferida, mas se é ferida, nunca sara. Fica sempre aberta, Estudos. Onde é que o Sr. José Plácido estudou? Eu estudei, e aí eu digo isso com um certo carinho e com certa dor ao mesmo tempo, porque eu fui quase obrigado a sair da minha ilha para estudar, porque não havia possibilidades económicas. E então, se fores para ali, tu tens uma ajuda. E eu fui frequentar o Seminário das Missões. Nem tive possibilidade de frequentar o Seminário diocesano de Angra, porque não havia possibilidades. E então, ali, se fores para ali, vocês pagam, ou por outra, os teus pais pagam a passagem ou a viagem de barco para a terceira, que nessa altura até era o Ponta Delgada e era sem escudos. Eu era novinho, mas eu não esqueci isso. Depois encontrei gente boa, porque havia dificuldades, doenças na família, muitos filhos, e ganhava-se muito pouco, e então a minha professora ofereceu-me uma pasta de dentes, um senhor lá da freguesia ofereceu-me um casaquinho, o outro ofereceu-me uma camisa, compreende? O meu padrinho de batismo disse, eu vou acabar isto, o meu tio que me levou mais tarde ao mundo das cantigas ofereceu-me os sapatos, eu é que quero oferecer os sapatos ao meu sobrinho. E fui para ali, depois quer dizer, disse com certo carinho e com certa dor, porque realmente eu fui muito bem tratado também no Seminário das Missões, e é um seminário diferente, uma vida diferente, mas quando eu falo na dor, é dizer assim, mas por qual é a razão que nós somos todos iguais? É uma pergunta que fica sempre no ar. Sempre, vai ficar sempre. E que idade é que tinha então quando emigrou? Quando emigrei para os Estados Unidos tinha 24 anos. Quer dizer, e porquê é que o senhor decidiu vir para os Estados Unidos? Como é que foi essa sua decisão? A minha decisão foi porque eu já estava namorando, que é mesmo assim, já há um certo tempo, e que é hoje a minha esposa já estava para cá, portanto emigrou. Portanto, quando eu fui para a África, passaram-se 6 meses e ela emigrou com a família aqui para os Estados Unidos. E foi o que me fez... Então é mais um para a nossa lista de vir para os Estados Unidos por amor. Exatamente. É o termo correto. Porque se não fosse, nunca teria vindo. Hoje, deu para bem emprego, sinto-me satisfeito, vejo os meus filhos crescendo, outras possibilidades. O Sr. José Plácido e a Dona Norina têm um casal de filhos? Temos um casal. Quantos netos? 8. 8 netos? 8 netos. E como é que foi aquela adaptação? Foi difícil para si já naquela altura, também com esta idade e com a formação que já tinha? Foi muito difícil, sinceramente foi muito difícil, e sem ser piegas chorei, não me envergonho de dizê-lo, porque não foi fácil. Fui para o estado de New Jersey, para a cidade de Newark, New Jersey, tinha muita gente do continente, não tenho nada contra eles, dos Açores muito poucos, mas também não tive, não é dizer que eles eram obrigados a me ajudar, mas faltou-me talvez um empurrão, um impulso. Eu tive possibilidades de ter talvez um trabalho melhor, e porque não
tinha ninguém para ir comigo e não consegui. Perderam-se alguém mesmo. Exatamente. E tive dificuldades mesmo, chegasse ali à altura, eu sou muito certinho e muito meticuloso e dizer assim, chega-se agora à altura, como é que eu vou pagar, como é que eu vou conseguir, porque aquilo lá, a vida não é muito mais difícil que qualquer no estado de Massachusetts ou Rhode Island, porque aqui eu vim para aqui pagar $16 por semana de uma renda de casa e eu já estava lá com quase 200. E porquê é que o senhor decidiu vir para Massachusetts e que vive atualmente para Fall River? Eu tinha família aqui, tinha o meu irmão já estava aqui e o Sul soube que a minha vida não estava a ser um mar de rosas, que nunca é um mar de rosas para ninguém, claro. A verdade é esta, mas para mim estava um bocadinho dificultoso e então falaram comigo, eu vim a Massachusetts, pagaram uma passagem de autocarro para vir para Massachusetts, porque eu disse, como é que é possível se eu não tenho dinheiro? Eu não te preocupes, não tens ninguém que te empreste. E tu, só para vir, quando fores para trás, levas o dinheiro, homem. Quer dizer, não foi fácil. E eu estava sempre com aquele sonho, e tinha um excelente trabalho em Ponta Delgada, que não cheguei a começar, que era depois 3 da manhã, que eu tinha sido militar com um genro dele, o Mário Pimentel. Éramos muito amigos, tão amigos, que ele nem queria que eu fosse trabalhar para o pai. Disse, porque se fosse para o meu pai eu não vou ter, mesmo que haja alguma coisa que eu não gosto, não digo, mas se fosse para o meu sogro eu já digo. E ia dizer, meu Deus, saí lá, tinha um trabalho lindo, vir para aqui, fui trabalhar para uma fábrica de fazer atrelados, veja só, um trabalho pesadíssimo, a ganhar $2 e pouco, quer dizer, foi difícil para mim, mas também foi só durante 5 meses. Resolvi. E depois tudo mudou em Fall River? Tudo mudou porque também tive a facilidade de chegar cá, já ter pessoas que eu conhecia, já havia contadores. Quer dizer, ao fim e ao cabo, fechou-se uma porta, abriu-se uma porta e uma janela. Como é que é o relacionamento do Sr. Plácido com os teus netos? Não é? 2 filhos, 4, tem cada um 4 filhos. 4 filhos. Pensa que o senhor tem 8 netos. Como é que é o seu relacionamento com eles? Fala português? Falar português eles não falam. Uns por vergonha, acham que não estão dizendo bem, mas eu falo sempre português com eles, faço questão mesmo de falar português com eles e eles respondem-me em inglês e então quando temos aquele convívio, que eu digo que são aquelas pequenas tertúlias familiares, ali os telefones desapareceram, os computadores desaparecem, nós estamos ali como família, nós vamos falar. Vais falar com o teu avô, ou vais falar com a tua mãe, ou vais falar com o teu pai, com a tua avó, mas aqui não se está a brincar, porque senão não há família, não há desencontros. E aí fazemos aquelas pequenas festinhas, se assim se pode usar o termo, para nos unirmos, não para nos separar, já estamos separados toda a semana, especialmente com as pequenas e o pequeno do meu filho. Portanto, eu faço aquilo. Nós vamos viver em família. Como é que se vive em família? O diálogo. Aquelas conversações, aqueles sorrisos, aqueles olhares. São muito importantes, ainda mais nos dias de hoje. Exatamente. É um bom conselho para quem nos está a ouvir. Já é o 2º ou 3º avô com quem eu falo que diz também isso. Quando reúne com os netos ou com a família, há uma coisa que eles pedem é pôr os eletrónicos tudo de parte. Exatamente. E faço isso porque na nossa, é verdade, que não tínhamos, quando eu me criei, quem é que tinha um telefone? Era um telefone na freguesia para todos, não é? Mas mesmo que tivesse, eu sei, o meu pai não era um ditador, mas o meu pai era aquela pessoa que era sim, não. E quando chegava à mesa ele até dizia, a hora de comer é uma hora sagrada. E para mim é que naquele pequenino momento é que temos a oportunidade de falar uns com os outros. Senão depois vai um para o seu quarto, vai o outro falar com a namorada se já tiver, vai o outro lá para fora, onde é que está a família? Mas Sr. José Plácido, nós querendo ou não, aquilo que nós recebemos em educação ou aquilo que nós tivemos como exemplo dos nossos pais, nós aplicamos no nosso dia-a-dia, à nossa família, aquilo que é nosso. É verdade. É verdade e sabe, e eu acho que isso é, para mim, na minha ótica, e só na minha ótica, que vale o que vale, é a melhor herança que os meus pais me puderam deixar. O amor aos nossos filhos. A compreensão, portanto, a compreensão, há vários sentidos de compreendermos, portanto, vamos lá ver. Deves compreender que os tempos evoluíram. Não, os tempos não fizeram o homem.
O homem é que vai fazendo os tempos. Por isso é que dizem outros tempos, outra era. Oh pai, meu pai não admitia isso. Isso era no seu tempo. O meu tempo ainda existe, porque ainda estou vivo. Ainda estou aqui com vocês. Ainda se posso dizer que não sou contemporâneo de vocês, mas vocês são meus contemporâneos. Portanto, é uma coisa que eu respeito muito. Foi uma herança, e parece-me que muitas vezes a gente podemos ser ricos sem dinheiro. Uma riqueza intelectual, uma riqueza familiar. E não há maior riqueza que a riqueza do amor. E para esse amor existir, como? Se nós não nos unimos, se nós não nos reunimos, se nós não dialogamos uns com os outros, como é que eu vou saber aquilo que tu precisas se eu não convivo contigo? Se não me dás uma oportunidade para entrar dentro do teu mundo? Eu confesso que eu estou consolada, arregalada, como se diz na nossa terra, a ouvir as palavras e a forma como o Sr. José Plácido fala sobre isto. Os teus filhos, o menino é mais o menino da mamãe e a menina é a filhinha do papá? Vamos lá, os dois são filhinhos da mamãe e filhinhos do papá. É uma pergunta interessante, mas eu não sou, vamos lá, eu não sou hipócrita. O meu filho separou-se também novo de nós, foi estudar para fora, mais longe. Talvez não tivesse tanta ligação comigo como a minha filha tem. E geralmente... Não, Sr. José Plácido, não vamos defender. Aqui isso fica a regra da mãe natureza, que é sempre assim. Eu não vi, tenho que encontrar ainda uma pessoa que me vai dizer, Márcia, não é bem assim. E não é, porque hoje estamos aqui nas palavras da sua filha, este sentimento de que os seus pais, tanto o Sr. José Plácido como a Sra. Honorina. Então, sempre com aquela coisa de dizer o nome correto. Fica aqui a mensagem deles de como é que se sentem e o que é que sentem pelos seus pais. Por isso, ouça o Sr. José Plácido. Hi Daddy, hello Daddy, uma coisa que eu escrevi, mas vai ser em inglês porque o meu português não é muito bom. A father's love. A father's love is sacrificial, patient, kind, humble, honest, forgiving, faithful, selfless. It is constant and unchanging. It is a pillar of strength, support, and joy. A daddy is a daughter's first love, her hero, her confidant, and her protector. A father doesn't tell you what to do and how to do it. He guides you to make all the right choices. Even through the heartache and the disappointment, he is always there. There isn't many men like you in the world anymore. And for that, I am truly blessed. You have sacrificed your whole life for us, and you continue to do so to this day. You have helped me raise my 4 children, and without you, I couldn't do it. When you speak from the heart. Your words are spoken true, and your songs are done with purpose. The people's lives that you've touched have been many, but to me, you'll always be my daddy. Thank you for all that you have done for me and my kids. We love you with all our heart. Mwah. De tudo o que a sua filha disse, há uma frase que me marcou, que é: um pai é o primeiro amor na vida de uma filha.